Olá, pessoal. Aqui a gente está começando mais um podcast Inclusão. Essa é a questão. Eu sou o Rafael Martinez. Eu sou a Fernanda. E hoje, Fer, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Com certeza. Você já pensou em alguma vez adotar uma criança? Eu já. Eu também. Penso sempre. Eu também. Também. Um dia, sim. Hoje, claro, com a situação financeira, a gente pensa muito por causa da questão da responsabilidade, né? Mas, sem dúvida, eu acho que de alguns anos... Tá pouco, mas eu acho que já chega assim, eu quero ter. Eu já tô com 40, você já tá quase lá, então... Eu tenho 31. Mas é bom, eu acho que é importante, né? Eu acho que é bom ir desmistificando e mostrando que é possível. E eu acho que esse podcast vai vir para esclarecer muitas coisas, não é? Sobre esse assunto. Então, se você tiver curioso, fique com a gente, que a gente tem muita coisa para falar. E já dá aquele like no canal. Por se inscreva favor. no canal aí, por favor, né? Com certeza. Curta, compartilha. Se você tem uma história interessante, manda pra gente. Manda lá no Inclusão Eis a Questão, no Instagram. Eu quero agradecer, pessoal, todas as mensagens que o pessoal tá elogiando o podcast, falando que tá valendo muito a pena, que o nosso trabalho tá bom, você viu? Que deixaram muitos comentários lá. Eu tô muito, muito feliz. É para isso que veio o podcast, para levar a inclusão, levar informação, levar conhecimento. Porque informação, pessoal, você acha em qualquer lugar. Conhecimento com atitude, você encontra aqui. Por isso que a inclusão é essa questão. E lógico que esse assunto sobre educação também é um tema que a gente precisa abrir cada vez mais portas, incluir cada vez mais. E para isso, a gente não estaria aqui sem os nossos patrocinadores. Exatamente, eu já estou aqui com o meu celular, que tem os nomes deles aqui, e eu vou falar em agradecimento, vou pronunciar cada um. Agadalf, o nosso muito obrigado. Cocan, Espaço São Bento, Interarte, Doutor Prajá, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite, Atelier do Conhecimento, Idiom Center e Cuidados de Maria. Obrigado, pessoal, do Cuidados de Maria. Quem precisar de um enfermeiro, de um cuidador, aqui na região de Rio Preto, vai atrás do Cuidados de Maria. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Eles são umas pessoas muito importantes, responsáveis. Eu conheço a Maria Lourdes, faz um trabalho muito legal. Coloca o telefone na tela aí, pessoal, para eu poder falar aqui. O telefone daqui da região de Rio Preto, para quem quiser conhecer, saber como pode chamar alguém. Pessoal, já precisei de muito cuidador para me ajudar. Já passei por situações delicadas, mas não foi com o pessoal do Cuidado de Maria. E então, eu posso dizer com toda certeza que eles são um pessoal muito experiente. Seja na parte de enfermagem, você que tem alguém acamado, você que tem alguém com deficiência como eu, ou seja, o que você precisar, tanto para cuidado quanto para enfermagem, técnico de enfermagem, vocês podem entrar em contato com eles. Se eles estão aqui com a gente, eu não ia trazer algo que não fosse de qualidade para fazer a propaganda deles aqui. Então o telefone é 17 99109 1720. Repetindo, região daqui, 17 99109 1720. Obrigado, Maria de Lourdes. Obrigado, Rafael, pela parceria. Que essa parceria dure muito tempo. Um grande beijo. É isso aí. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos começar. Vamos falar então. Hoje nós estamos com duas pessoas ilustres, a Vanja, que faz parte da diretoria do grupo de adoção, e a Jane, a presidente do grupo GAA, Grupo de Apoio à Adoção. Entre amigos. Entre amigos. Grupo de adoção entre amigos. Estamos entre amigos. Graças e vamos fazer um delicioso bate-papo. Com certeza. Não é? Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigado pelo nosso convite, por ter aceitado. E fale um pouquinho sobre adoção. Como é que surgiu? Como surgiu, o que mais? Olha, agora é com vocês. Isso aí.
A gente que agradece a oportunidade, né? Sempre é bom falar sobre esse tema, que ainda há muito preconceito, desmistificar algumas questões, né, relacionadas à adoção. O grupo, só corrigindo, Rafael, o grupo chama Entrelaços. Entrelaços. É um nome novo, né? Assim, que nasceu de muitas discussões dentro do grupo, né? Com a ideia assim de adoção é isso, é você formar e criar laços. Né? O GA surgiu onde? O grupo ele veio a princípio de uma iniciativa da Vara da Infância. Isso ocorreu mais ou menos há uns 7 anos. Há 5 anos, a sociedade civil ela assumiu, né, para si, entendendo a importância do tema. É importante pensar em políticas públicas para essa questão também. E há 3 anos, nós instituímos, né, uma diretoria que há alguns meses ela está legalizada. Né? Hoje nós somos uma organização não governamental. Que maravilha. Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Não temos espaço físico, né? A gente normalmente utiliza os espaços da comunidade. Fazemos uma reunião mensal, sempre às primeiras terças-feiras do mês, às 19h30. Neste momento, estamos na Escola Misiara. E nessas reuniões, as pessoas podem chegar, né? São reuniões abertas para pessoas que têm interesse no tema, pessoas que estão no processo de adoção ou pessoas que já adotaram. Então, quem tiver interesse em adoção, quiser participar dessas reuniões, você tem algum Instagram para a gente divulgar? É sempre bem-vindo, né? O nosso Instagram é GA Entrelacos. GA Entrelacos. O Facebook é GA Entrelacos RP. E como é que a gente... Vocês precisam de mais apoio, vocês precisam de patrocínio, vocês precisam mais do que também para continuar esse projeto maravilhoso? A gente sempre precisa, né, de patrocínio, de apoio, até porque esse tema, né, a gente pretende estar levando em todos os espaços possíveis. Sim. Às vezes ele é muito restrito à área acadêmica, né? Mas as questões jurídicas... Como assim a área acadêmica? As faculdades, né? Porque gostam desse tema e chamam vocês para fazer alguma palestra, é isso? Isso, né? E esse tema, né, a gente quer popularizar, digamos assim, né? Falar para todos, para que todos entendam, né? Para que desmistifique a questão de que a adoção é uma caridade e, na verdade, não, é uma responsabilidade. Isso eu ia perguntar. Né? Quais são os mitos, os maiores medos? Adoção é caridade. Se eu adotar um filho maior, vai me dar trabalho. Tem que ser pequenininho, porque vai ser educado da minha maneira. E não é dessa maneira que deve se pensar, porque... Essas são as exigências das pessoas que querem adotar. Não, às vezes as pessoas acham dessa forma, né? São os mitos, né? E não dá para você imaginar como vai ser o ser humano. Você não muda. Até o biológico, não né? Não vem com a burra, vem aquele filho que você sonha e o filho idealizado e o real, né? Igual com deficiência. Isso, então não tem... Exatamente, igual Fer, exatamente, com deficiência. É aquele... Então, eu acho que quando você acredita que vai ter um filho que nem... Perfeito. E... apenas a diferença, filho biológico e filho por adoção. Não é o filho adotado, é o filho por adoção. Porque a partir do momento... Hoje, na verdade, a Jane, ela é apenas mãe. Filho é filho. Independente de ser biológico ou por adoção. E você vê a Jane com os filhos, você jamais vai falar assim, é biológico, é por adoção. Ninguém vai perguntar. Exatamente. Então... E muitas vezes os que são criados do coração
é os que mais são... se assemelham mais, né? A mãe, ao pai, né? Fala, nossa, mas parece tanto e é adotado. Existe essa questão de preconceito, quando os pais adotam, tem aquele receio de contar para a criança, então as palestras vão para dar um fortalecimento também. Tem isso. Na verdade, né, o grupo, ele vem de uma necessidade, né? De trabalhar essas questões. Por quê? Hoje, quando a gente fala em adoção, é até indicado que, independente da idade da criança, né, ou adolescente, ele já tem que ter o conhecimento que ele não veio desta família, né? Que existe uma família biológica, até porque a gente entende que isso é um direito dele, né? Faz parte da história dele. Com certeza. Então, ele pode futuramente querer buscar, né? Isso também é um dos mitos que tem na adoção, né? As pessoas sentem medo e depois que crescer vai me deixar, né? E vai procurar a família biológica. Mas a gente sempre trabalha no grupo, né? A importância da construção do vínculo. Quando o vínculo, né, ele é bem estabelecido, essas questões elas não vão perpassar no sentido de ser algo ruim, né? Mas será algo que as famílias, né, vão conversar a respeito, né? Vão tirar as dúvidas e vão, como qualquer outra família, né? Não tem diferença, né? A família que é formada por vias de adoção e a família que é biológica, né? E hoje a procura é de qual idade? Está sendo mais procurado, mais requisitada? Eu quero criança assim, assim, assado, tem todo um... Porque pelo que eu sei, se eu estiver falando alguma coisa, porque eu sou leiga no assunto, tá? Pelo amor de Deus, eu tô aqui para aprender com vocês. Pelo que eu sei, quando vai adotar, a pessoa fala, eu quero essa característica, Sim. tipo, meio, desculpa, a vulgaridade de falar, eu vou usar aqui, tá? Como se fosse, tipo... Não sei se um catálogo, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, fale um pouquinho disso pra gente, por favor. Quando a pessoa, ela decide pela adoção, né, ela precisa pensar, né, que filho vai caber, né, no meu contexto, na minha família. Hoje, o Cadastro Nacional, né, ele tem, assim, uma disparidade. Muitas pessoas querendo adotar, mas a conta não fecha porque as crianças são poucas, mas ainda estão à disposição, né? Por que isso ocorre? Hoje, as pessoas ainda, né, dentro do seu imaginário, idealizam um bebê, né? Isso que a Vanja colocou. Um bebê eu vou criar do meu jeito... Né? Um bebê talvez vivenciou menos dificuldades na família de origem, vem com menos trauma, vem com menos traumas. Né? E hoje, as características físicas tem bastante, né? Influencia, né? Influencia, né? No cadastro, qual que é o perfil de quem está lá, né, disponível para adoção? A maioria são pardos negros, meninos e adoção tardia, né? Após a primeira infância, dos 4 anos acima. Ninguém quer uma criança de 8, de 13. Muito menos que não seja. Na verdade... Eu sou uma piada, então. Eu não ia... Sim, Mas sabe, Fernando, uma coisa assim que eu aprendi... muito, né, nessa questão da militância da adoção, é que o filho, ele precisa caber dentro de mim, né? E como que eu sei isso? Eu também tenho que ter uma disponibilidade interna, né, para acolher. Até porque as crianças que vão para adoção, elas não tiveram numa família tranquila, né? Ah, perfeito, com certeza. A maioria, assim, todos, na verdade, vêm com traumas,
passaram privações, violências. Foram Então, pilares, sim, mudaram muito. sim. Então, eu preciso estar disponível para acolher toda essa dor que a criança vai demonstrar em algum momento, né, na convivência e na construção desse vínculo. Perfeito. Né? E eu também não posso desconsiderar essas coisas que ela tem. Eu tenho uma amiga, por exemplo, só dando um exemplo agora, que a criança veio estava, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, não vou citar nomes aqui porque eu não pedi autorização para falar o nome da pessoa, mas ela adotou um menino de, se não me engano, 5, 4 anos, com autismo, negro, e a gente, ela e eu, temos quase certeza que ele virou um autista, porque ele foi muito estuprado quando ele era criança. Então, deu alguma coisa ali, de um trauma tão forte que ele via o pai bater, ele sendo violentado, que ele, né, e hoje ele tá super evoluído, hoje ele faz jiu-jitsu, hoje ele fala inglês, hoje ele tá, entendeu? Porque ele conseguiu ser bem acolhido. Sim. Isso é uma coisa, e deu pra ele grandinho, cara. Ela foi lá e buscou Essas ele. crianças nessa faixa de idade, acaba sendo mais rápido o processo de adoção? Ou não? Sim, mais rápido por quê? Né? Porque a maioria ainda tem a idealização do bebê, né? da criança de colo, né? E os maiores, eles sempre vão aguardar um tempo maior, né? Então, dependendo do perfil que a pessoa estabelece no Cadastro Nacional, o tempo dela de espera pode ser demorado, né? Mas também pode ser com mais brevidade possível, né? E o cadastro, né, ele possibilita que o pretendente, né, ele determine, né, as características da criança, né? Quando a gente trabalha com eles essa questão da adoção, a gente sempre coloca, né, a nossa realidade, que o Brasil, né, a disposição mais para crianças para adotar é adoção tardia, né? Porque as pessoas ainda não olham muito, né, para essas crianças. E essas né? crianças precisam de muito amor, de muito acolhimento, porque elas querem uma família. Sim, Sim. né, Todo mundo quer uma família, todo mundo. Aí a gente tava falando de vínculo, se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Mas por que esse vínculo é tão importante? Por isso que eu acho que chama entre nós. Porque se você não cria vínculo com aquela criança não se sente pertencente. Isso mesmo. A criança ela precisa, pessoal, se sentir pertencente e amada. Porque senão ela não vai querer ficar naquele lá. Então, se ela consegue se sentir incluída, pertencente, com certeza, cria vínculo, né? Com certeza. Independente de ser biológico ou adotivo. Porque tem muitos biológicos que têm esse problema também, de pertencimento dentro do seio familiar. Às vezes eles têm dificuldades ali. Nem quando a Jane diz que é o que cabe dentro, na Jane coube 4 crianças. Eu acho incrível, assim, né? Eu já até faço sempre esse comentário, que para mim, eu sou super fã da Jane. Por conta das crianças. E, assim, para mim foi muito incrível, assim, porque ela não deixou que os irmãos se separassem. Sim. E isso também é algo que conversamos ali no grupo, porque tem pessoas ali do grupo que ainda não entraram para a fila. Eles apenas estão participando para conhecer tudo aquilo, todas as histórias, ver que não há romantismo. Não tem nenhum romantismo, porque tem gente que chega totalmente romantizado. Eu vou querer uma filha porque eu quero arrumar com chiquinha na cabeça. E não é isso, não é, Jane? A gente conversa. Não. E se vier uma menina que não quer chiquinha e quer uma bola de futebol?
tem que pensar tudo isso, não é verdade? Perfeito, Aquela do perfeito. real pro, né, o sonho idealizado. isso, o idealizado. Então, a gente tem que tirar isso. A criança não vai chegar, que nem as crianças, quando chegaram na vida, na casa da Jane, eles não chegaram, ai, muito obrigada, viu, por ter me tirado de lá, muito obrigada. Não, as crianças não vão chegar toda agradecida porque foi acolhida ali na casa dela. E não pode ser assim, porque ela não fez nenhuma caridade. Não, ela fez porque ela quis. Isso. Sim, foi uma escolha. Foi uma né? escolha. A adoção é uma escolha. É uma né? escolha. Vamos formar uma família? Vamos. Vocês querem fazer parte da minha família? É uma escolha de ambos, né? De ambos, ambos, porque é. aquelas crianças Isso talvez vai ser. falaram, não, eu não quero. Porque nós tivemos casos assim. Ah, é? Da criança não querer. Sim, acontece. Acontece. Né? Acontece? Esses dois Não lados, conseguir vínculo, né? Não ter empatia. Aham. Ter algumas questões ainda muito voltadas à família biológica, né? Também tem criança que escolhe não ser adotada, né? Para dar certo, né? Esse desejo tem que partir tanto dos pretendentes como, né, da criança Porque ou do eu conheço adolescente. histórias também, tipo, a pessoa adotou 3 filhos. 2 se adaptaram e um se adaptou. E esse um ficou tão rebelde, assim, dentro da casa que ele teve que devolver. Exato. Isso acontece mesmo? Como é que Acontece. acontece isso? Como é que isso funciona, cara? É. Porque como é que pode ter 2 irmãos e falar, eu devolvi um outro irmão assim porque não tá dando conta? Como é que fica na cabeça, cara? Porque talvez um realmente ele não se encaixou ali naquela família, né? O ser humano, cada um é um ser individual, Perfeito. então ele não se adaptou. Perfeito, Os outros sim, e ele não. perfeito. E a adoção, né, ela segue os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Fala um pouquinho pra Então, gente. o centro sempre vai ser a criança ou o adolescente. Aham. Sempre vai ser respeitado o desejo dessa criança e desse adolescente. Uhum. O Estatuto, ele prevê que você não separe irmãos. Porém, em detrimento a prejuízos, visto, né, assim, uma avaliação criteriosa, Aham. um acompanhamento, Aham. isso pode ocorrer a bem, né, da criança ou do adolescente. De ambas as partes. De ambas as partes. Então, depois de todo o processo de documentação, né, curso preparatório, habilitação, né, o nome inserido lá no cadastro nacional, no cadastro não, mudou o nome, né? Sistema Nacional de Adoção, que agora é um sistema, não é mais cadastro. Uhum. A pessoa, ela aguarda, né? Uhum. Então, a partir do momento, eu costumo dizer assim, a partir do momento que eu já me habilitei, estou grávida, né? Ou estamos Eu grávidas, estou grávida. né? Aham. Porque é o tempo de amadurecimento, de Isso. acompanhamento, de tudo. Como é que funciona todo esse processo, assim? Isso que eu tô te cortando, é Sim, muito fácil, cara. E essa gravidez, né? Essa gestação, ela não é como um 9 filho meses. biológico. A gente não sabe quando vai terminar, né? Aham. Então, é um processo de muita ansiedade, né? De construção. Então, o grupo, ele vem para dar esse suporte, né? Para ajudar as pessoas a pensar, né? A introduzir esse tema, inclusive, na família. Porque quando eu adoto, a minha família adota também, Com né? certeza. Não tem como separar. Não ó. tem. Não. E aí, as falas de preconceito, elas vêm, né? Porque ainda existe muito isso. E eu preciso preparar esse ambiente para esse meu filho, né? Que vai chegar, né? Ou filhos. E como é que vai se preparando nesse processo todo? A gente precisa, assim, estudar, ler Participar do muito. grupo de apoio à adoção. Porque o grupo nós tem psicólogo, tem vocês. temos como é que funciona? nós temos a psicóloga, as crianças, no momento que nós temos a reunião, as crianças ficam com as estagiárias da psicologia. As crianças que já foram adotadas. Isso.
Ou filhos. Ou filhos. de Tem, quem que nem, tá, tem né? gente que tem filho biológico e quer uma outra criança E tem gente por que não tem adoção. nada, mas tá ali pra aprender e vai querer Isso. adotar, então ele já tá ali Participando, que nem eu participo desde o início, Aham. porque eu estou Pode grávida contar, já. Pode contar a tua história agora. Eu entrei para o cadastro, né, de adoção, e desde o início eu faço parte das reuniões. Faz quanto tempo? Estou há 5 anos no cadastro. Hoje como mãe solo, Aham. né? E é isso que também nós podemos falar, que há a possibilidade de uma pessoa sozinha adotar, Aham. né? E então hoje eu aguardo, mas eu não aguardo sozinha. Como disse o de uma vez para mim, sozinha você não está, porque com a família que eu tenho, eu jamais estarei sozinha. A família Porque, é como grande, diz a minha né? família, eles estão grávidos juntos. Nós Que temos legal. um grupo que chama Gravidez Invisível. Porque aí eu posto tudo que fala sobre a gravidez para a espera do meu filho. Então, E no grupo isso você vai no grupo da postando? nossa família. Ah, no E grupo aí- da família Da minha, biológica não, mesmo. da minha família biológica, para eles se prepararem para esperar o meu filho, nós temos um grupo que chama Gravidez Invisível e eu posto Que coisas lá para interessante. eles já irem se Que preparando. interessante. E, assim, a Jane conhece o pessoal da minha família. Os piqueniques, já participaram dos piqueniques, eles vão em peso, né, Jane? Que bom. E, assim, é muito peso. Mas você disse 5 anos. Há 5 anos você está grávida. Não Sim. surgiu ainda uma criança? Demora Rio tanto Preto assim? não- o meu é até 5 anos. De bebê até 5. De 0 a 5 Ah, de e 0 a 6 5. meses. Porque esse cadastro ele funciona nacionalmente, É né? nacional. Pode ser alguém do Rio de Janeiro, pode ser alguém do Espírito Santo, pode ser alguém do... né? Isso. E aí ligam. Como que é esse processo? Eu acredito que muitas pessoas estão com essa dúvida, Eu né? atendo Onde até eu telemarketing vou, e na vara fico da bem infância? decepcionada. Eu vou na vara da infância. Por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, que quer adotar, ela vai entrar em algum site, ela vai jogar no Google como eu vou adotar uma criança, ou eu vou na vara da infância da minha Hoje cidade. não precisa. Hoje não precisa mais, né, se dirigir até a vara da infância no Aham. primeiro Perfeito. momento, né? Primeiro momento, a pessoa ela entra no Sistema Nacional de Adoção e ela faz um pré-cadastro. Sim. Certo. Feito o pré-cadastro, Aham. posteriormente ela vai ser informada, né, e ela vai levar documentações, caso seja necessário, no cartório. Aham. Mas ela também pode anexar tudo de forma online e aguardar a convocação para o curso preparatório. Aham. E também as entrevistas, né, com a equipe técnica. Normalmente o assistente social, um psicólogo, né, Pra avalia. ver se ela tem condições, né? Isso. Também. Não, Vai tá. bastante tempo. Demora. Vai, quanto tempo? Eles, esse processo? Ah, ela tá 5 anos? Não, para é entrar no diferente. cadastro é Pra entrar no diferente. Depende, porque aí nesse cadastro que tem a ficha que ela falou que é horrível mesmo, como você disse, quando a hora que a gente pega a É muita ficha, burocracia, Cara, né? é muita Não, burocracia, é um mas catálogo. lembra que antigamente as pessoas às vezes falam assim, mas tem tanta criança. Não, nem toda criança está disponível para adoção. Algumas crianças apenas estão ali protegidas porque sofreu alguma Abuso, violência, aham. abuso, né? Então, nem todas No estão... orfanato. Aqui em Rio Preto nós não temos o sistema de orfanatos. Nós temos a Casa Acolhedora e o Tem projeto, o projeto TEIA. projeto TEIA, né? Onde que essas crianças ficam. em Quantas são casas, aqui em em Rio Preto? casas que uma família é responsável. Muito Nós social. não ficamos, nós não social. sabemos onde fica, nada, porque eles são protegidos, né? Olha. Chama mãe social. Eu conheci uma pessoa que é mãe social. Mãe social. Então você não poderia ser uma mãe social? por Não, exemplo? porque quem está na fila de adoção não pode ser. Eu E não ela queria também vínculo. não pode adotar. Porque É. não queria Eu quero vínculo. né? Quem é mãe assim não pode adotar. E eu não posso ser também.
Tem ou é tudo... uma coisa ou é outra. Exatamente. Menina, mas eu tô encafifado 5 anos. Mas Ué, é o você tempo jogou um banho certo. de água fria pra quem tá assistindo? Vai demorar. não, "Ih, de então não vou maneira... nem, Mas né?" depende da faixa etária. Né? Mas tem agora eu isso sou mãe também. solo, foi bom que demorou, porque... Tá, entendi. Tá, entendi. Mas quando inicia, você preenche aquele cadastro. Então, nas últimas vezes, a Jane até levou um parceiro de trabalho, como que ele chama? Tiago? Tiago, né? Ele esclareceu bastante coisa, porque tem Das quando você doenças fala as tratáveis. deficiências. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas aí tem tanta coisa para preencher. Mas, realmente, tem gente que preenche. Eu A quero uma cor do cabelo, menina aquele olho loira, tal. com olho Loira, claro. de olhos Exatamente. azuis, é o padrão, né? Aí mas tem gente que também fala, não, eu quero só menino, quero só menina. Eu não, é menino ou menina, a cor também não importa, você entende? Doença ou não, né? Mas Tem aí tudo depende, isso, né? porque quando eu preenchi, eu tive que ir lá, era todo um sistema diferente. E não tinha no formulário, né? Doenças, agora tem, né? Doenças leves, né? Acho que agora mudou. Então, tem tudo isso. Então, é tudo muito delicado, entendeu? Sim. Porque antigamente as pessoas acham assim, mas não, tem que ser dessa maneira, Com porque certeza. tem comercialização de criança. Então, a venda de criança para comércio escravo, né? A venda... Pra fora do país. Por causa de Pra órgãos. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter Exploração sexual. exploração sexual. Então, realmente, tem que ser dessa maneira. Por isso que vocês fazem todo um acompanhamento durante muito tempo. Isso. Vocês ficam pega desde aquela pessoa que tá querendo, vocês acompanham a pessoa até quando? No momento que Até ela gosta, até posterior. quando? Na verdade, a intenção do funciona? grupo é trabalhar a pré e a pós-adoção, né? Após também. Após. E aí dura quanto tempo após? Não tem, Não é tem, indeterminado. Que nem a Jane, ela vai sempre lá com os filhos. Ali, ela já tem uma filha casada. E ela participa do grupo. Ela, Essa que foi adotada, uma das que foi adotada. Não. ela também foi adotada. Nós temos muitas histórias de pessoas que vivenciaram a adoção, por essa vivência, adotaram, né? E vai, assim, desmistificando e perpetuando essa possibilidade Que legal, de se formar cara. família, né? Que E legal. continuam ali participando. Por quê? Porque isso também é uma terapia. Com certeza. Ir ali, participar do grupo, Com certeza. é colocar para fora tudo aquilo. Ah, Tem gente angústia. que chega, às vezes coloca no grupo. Uma vez uma moça colocou, eu tô com 2 crianças e as minhas crianças têm tal idade, alguém passou por isso? O grupo é para isso. É pra colocar as angústias do trabalho. Mas até as pessoas que estão na fila de adoção, a gente percebe que tem preconceito e não quer se expor às vezes. E não precisa disso. E é engraçado, eu falei para a Jane, é muito interessante, porque eu falo muito, né? Então, eu não acho dificuldade, porque onde eu estou e eu posso falar sobre adoção, eu já venho com o meu papelzinho, assim, né? Passando para a pessoa, conhece o grupo de apoio à adoção? Mas é de cachorro? Falei, não, é de pessoa, é meu filho que vai chegar. Meu cachorro também é meu filho, mas é meu filho que vai chegar. Mas é de pessoa. Eu falei, é de pessoa. Você vai adotar? Ai, sério? Que Existe ainda lindo! preconceito, Que né? lindo! É lindo pros outros, né? Mas pra ela... Você tem noção como que vai ser uma criança na caridade. minha casa, bagunça que vai fazer? Não é? E aí fica Mas é toda a por... caridade. mas por quê? Porque acha que isso é algo muito estranho ainda. Então, nós temos que tirar isso. Esses tabus, né? Esses tabus. Eu tenho uma sobrinha por adoção. Minha irmã já tinha todos os filhos casados e ela adotou a Sara. Eu tenho uma sobrinha já com 32 anos e é por adoção. Então, nós temos que tirar tudo isso. Né? E para mim é muito natural e tem que ser natural. Sim. Né? É muito bom falar de preconceito, então vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso. Quem é mãe solo, ou tem mãe e mãe, que são 2 mulheres, homossexuais, como é que funciona isso? Também. Não Pode existe adotar? diferença, Não né? existe diferença. Não existe diferença.
Quando a gente fala do direito a uma família, de uma criança ou um adolescente, como essa família é formada, isso não importa, né? O que importa é o afeto, o acolhimento, a disponibilidade dessas pessoas em realmente querer formar uma família, né? Dentro do grupo, a gente tem várias formações de família. Mãe solo, famílias héteros, famílias homo, né? Tanto masculino como feminino. Adoção solo feminina, adoção solo masculina. Né? Então, hoje, isso tem se mudado um pouco, né? Isso a gente identifica como um avanço, né? E que não tem problema, né? Não é para ter preconceito em relação a essas coisas. E aí, como é que vocês vão levando isso para... desculpa se... da forma que eu vou dizer aqui, para explicar para a criança, você tem 2 mães, ou você tem 2 pais, como é que fica isso? Perante os amiguinhos, perante as coisas, como é que vocês trabalham isso na cabeça das crianças, na cabeça dos pais? Porque quer queira ou quer não, a gente tem uma sociedade preconceituosa, assim. Eu sei, pessoal, porque eu passo por isso todos os dias. Então existe. Então ainda feito esse trabalho para sofrer o menos possível, se é que dá para sofrer o menos possível. É por isso que eu achei tão importante trazer aqui, para a gente quebrar realmente esses preconceitos. Porque se a gente não fala, não é quebrado, entendeu? Quando a gente, né, se dispõe, né, a formar uma família por adoção, o grupo sempre coloca a importância de um acompanhamento do processo, né? Principalmente um acompanhamento terapêutico. Porque as questões vão surgir, né? Independente quais sejam, né? Esses pais, eles precisam ter bastante conhecimento e precisam tentar lidar com as situações de uma forma madura, né? E de uma forma que tanto a criança como o adolescente, né, eles não tenham perdas, né? Porque eles já viveram muitas perdas, eles já vêm com muita luto, perdas, né? E esse acompanhamento, ele é de extrema importância, né? Infelizmente, assim, o poder público, ele ainda não está preparado, né, para esse tipo de acolhimento. Os pais que têm uma visão melhor, né, às vezes um poder aquisitivo um pouco melhor, eles procuram isso. Os pais que têm mais dificuldade, né, o grupo ele tenta dar um suporte, né, no sentido de buscar os recursos que a comunidade tem para que essa família também receba esse apoio. Porque a gente sabe que as crianças não têm preconceito. Sim. Mas o adulto tem. O adulto, E a sociedade tem. Então, como é que eu vou preparar meu filho, que tem 2 pais ou 2 mães, para esse preconceito que está aí fora? Porque não dá para colocar o filho, pessoal, numa redoma. Não dá. Então, como é que faz esse tipo de trabalho? E aí o grupo vai trabalhando isso, então... Por isso que a gente considera importante, né, participar do grupo. Não tem razão. Por isso que a gente fala que é importante a participação no grupo, né? Porque lá a gente vai compartilhar histórias, alguém já pode ter vivenciado isso, né? Isso pode me ajudar naquele momento, né? Se for necessário alguma ação mais especializada, né? A gente também vai dar esse suporte. E estar no espaço do grupo, né? É o que possibilita a gente ir quebrando esses paradigmas que existem. Com certeza. E as pessoas, né? Elas vão com o tempo lidar com essas coisas, né? E resolver de uma forma mais tranquila. Agora eu vou falar uma coisa aqui, pessoal. Eu nasci com uma deficiência, correto? Eu não me aceitei logo de cara. Eu fui me aceitando ao longo dos anos, tá? Então essa questão da aceitação do pai, da mãe, se eu estou falando uma besteira aqui, ô Jana e a Vanja, vocês me falam. Isso
é um processo que a gente tem que trabalhar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma visão dupla. Então eu procuro o apoio do grupo, para o grupo me ajudar e ir trocando as ideias, as informações. Então eu preciso perguntar, Fer, você se aceitou logo de cara? Claro que não. Eu me sentia a mais perfeita do mundo. Porque dói as pessoas chorarem com ET, dói as pessoas chorarem com indiferença, dói, mas ou você adota o filho, sabendo dessas questões, e com amor vai construindo isso com ele, porque é questão do vínculo, é questão do laço, ou, né? Então, a escolha é de cada um. Como é que você vai querer lidar com isso? Você vai querer lidar com isso de uma forma leve ou de uma forma pesada? A escolha é de cada um. Então, tem muita criança querendo ser adotada. Eu mesmo, eu não posso ter filho. Se um dia eu quiser ter filho, ou com alguém, ou solo, uma verga, eu vou adotar também. Porque eu sei o quanto de amor a gente precisa. Eu tive um pai muito presente na minha infância, mas depois da adolescência ele ficou muito ausente. Hoje nem parece que eu tenho pai. Entendeu? Parece que ele é meu colega. Parece distante, lá de terceiro grau. E isso machuca. Então é importante a gente ir desmistificando tudo isso. Então, tem apoio? Claro que tem. Tem elas aqui. Eu faço terapia faz 20 anos. Pra quê? Pra me conhecer e cada vez mais me tornar um ser humano melhor pra mim e pros outros. E elas estão aqui fazendo a mesma coisa. Não é? Isso aí. Ô Jane, me despertou uma curiosidade. Eu queria saber como surgiu esse desejo para você trabalhar para as duas, né? A Jane e a Vanja. Como surgiu esse desejo de trabalhar em prol, ajudar essas pessoas, as crianças e as famílias que querem, né, a adoção? Como que surgiu tudo isso? A gente, quando você toma a decisão de adotar, né, é claro que vem toda uma preparação antes, né? Você passa pela questão de tentar o filho biológico, né? E por alguma questão não deu certo, até você amadurecer essa ideia da adoção, né? No meu caso em especial, ele foi assim, acompanhado desde o início. Quando pensou na ideia, né? Tá, e aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? Aí, incluir a família nisso, dividir isso com a família. Às vezes, quando você tem um parceiro, um ainda não está preparado, então é importante que ele também se prepare, né? Para que isso dê certo, né? Ou tenha menos de dificuldade possível, sim, porque as dificuldades sempre vão existir, né? E depois disso que você tomar a decisão, né? Você começa a se apropriar do assunto. Uhum. Então, é muito importante a gente entender um pouco de desenvolvimento infantil, né? Que até o Dr. Pelarin, ele fala assim, pais por adoção são mais preparados, né? Sim, do que pais biológicos. Porque é algo assim, você quer, você vai disposto a... Isso, você vai buscar recursos, exatamente, né? Para poder lidar com isso e para ter menos dificuldade possível, né? Passado isso, né? Você entra no processo. Eu me lembro assim que o que determinou, né, quando eu fui escolher o perfil dos meus filhos, foi uma reunião do curso preparatório, porque lá, até então, você ainda tem coisas idealizadas. A vara da infância, ela traz dados de realidade para a gente. Uhum. Olha, essa questão do bebê, né? Olha, no Brasil não é assim. A gente tem grupo de irmão,
de irmãos, né? Então, isso foi ampliando a minha visão, né? A partir daí, eu defini meu perfil, grupo de irmãos, né? Indiferente, assim, sexo. Irmãos, pode ser mais de um irmão. Mais de um, No meu caso, eu até especifiquei 2. E aí Desculpa, Jane. E nós ficamos na fila aproximadamente 2 anos e meio a 3. Quando o telefone tocou pela primeira vez, né? A vara de São Paulo, dois irmãos. Uma questão também. Eu coloquei adoção tardia, que poderia ser até 12 anos, o meu perfil era. Nós então, já houve um processo até um pouco mais rápido, então, né? Isso. Tá. Mas, assim, tudo isso foi pensado, né? Aquilo que eu falei, o que cabe dentro de mim, né? E a gente até recebeu uma ligação de 2 irmãos, meninos, em São Paulo, mas foi num período que eu estava com um problema particular de saúde na família, né? E eu não tinha possibilidade de, naquele momento, me deslocar. Uhum. Aí passou mais alguns meses, aí o telefone toca, né? Normalmente é alguém da vara que liga para você. E foi dito assim: Jane, eu sei que seu cadastro é para 2, mas a gente tem aqui um grupo de 4 irmãos, né? 3 meninas e um menino, né? Na época, as meninas tinham 11 meses, 2 anos e meio, e 7 anos. E o menino tinha 3 anos e meio. Uma mini creche. E aí, assim, o coração acelera, né? E aí você tem curiosidade, querer ver foto, tudo, né? Não, assim, aqui é bem cuidadoso, né? Aqui é um zelo total. Não pode ver foto, isso nada. é muito... E eu considero isso, assim, muito importante, né? Como proteção das crianças. E não pode ver foto, então não pode ver nada. Não. Mas aí o processo... Era pra você ir lá. Aí funciona mais ou menos assim. Sou eu e meu esposo, né? Então, vamos conversar. E aí, o que você acha? Mas 4, você tem certeza? Você tem certeza? Deixa eu fazer as contas, se eu conseguir um trabalho noturno. Mais ou menos assim. E aí, né, a gente assim, eu falei, vamos conhecê-los, né? Porque não dá para você falar quero, não quero, se você não ter o primeiro contato. Com certeza. E o primeiro contato, né, como é uma casa social, é numa instituição, como se fosse um escritório, as crianças vão até nós. O primeiro contato já eram meus filhos. Foi amor pela vida. E a expectativa? Nossa, Você sim. foi até São Paulo, então, nesse caso? Não fui, foi aqui. Foi tudo aqui. Foi aqui. Hoje São Paulo não deu certo. São Paulo eu abri mão. E assim, quando a gente encontrou, né, a turminha lá, né, a princípio meios tímidos, né, mas aí depois, nossa, foi assim, uma empatia, foi um amor à primeira vista, eu costumo dizer, né, na nossa situação. Que legal. E aí, depois disso, não tinha mais como voltar, né? Naquele momento, nasceu a nossa família. Então, vocês têm, primeiramente, um contato de poucos minutos, ou fica à vontade, conversa, ou não? Existe um certos, tempo, normalmente é 1 critérios. hora, né? Aí depois você vai para casa, você pensa, eles entram em contato novamente. Aí você quer iniciar o estágio de aproximação, né? Então tem um estágio de aproximação. O estágio de aproximação ele é por algumas etapas, né? A primeira, estou dizendo aqui em Rio Preto especificamente, é que cada vara vai funcionar de uma forma. Aqui em Rio Preto, primeiro você interage com a criança nesse espaço, né, da instituição.
Depois você pode sair, passear com a criança, levar para algum Isso lazer. tudo uma vez por semana, somente. É. E a vontade de vê-los todo dia? Aí Você são, engole. são Nossa. coisas que a gente tem que ir, né? Administrar. Administrando. Tem que administrar. Você imagina? Nossa, Ir para casa e saber, ai, meu filho tá lá e eu tô pois aqui. eu pensei a mesma coisa. Isso, assim, muito bem acompanhado, né? Então, as crianças tiveram contato, né, com os candidatos à adoção. Vai ter profissionais, né? Normalmente uma assistente social e um psicólogo para entender como que é isso, né? Se está tendo uma interação. Tem um momento que eles vão para nossa casa, né? Para conhecer o ambiente. Um outro momento que eles pernoitam, né? Normalmente é um final de semana. Aí depois inicia-se. Deu tudo certo, teve empatia, né? Eles querem aquela família, né? Nós queremos aqueles filhos. Inicia-se depois o estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? Etapas. Que demora, né, Demora. gente? Depende da idade da criança. Tem alguns critérios, né? Por exemplo, quando é recém-nascido, a parte de aproximação praticamente ela pula, né? Você já vai para o estágio de convivência. Quando é adolescente, talvez isso demore um pouco mais, porque tem que ser mais cuidadoso, né? E a partir do momento que você inicia o estágio de convivência, você já recebe da vara da infância um termo de guarda para fins de adoção. A partir daquele momento, aquela criança, aquele adolescente, ele passa a ter todos os direitos de filho. Plano de saúde, se você trabalha, licença gestante, licença paternidade, tem, né? Máximo! E nesse tempo, né, o estágio de convivência ele vai determinar muito de como o processo caminha, né? Mas normalmente ele dura pelo menos uns 3 meses. Após isso, né, ainda você recebe uma notificação do cartório perguntando: você realmente quer ser pai dessas crianças? Porque pode ter, Pode. né, uma desistência. É nesse momento. É nesse momento do contato do vamos ver mesmo. Porque existem as devoluções, né, que a gente já sabe, esse é o caso da Jane. Então, nesse estágio aí, que às vezes Algo não dá certo, né? Aquela coisa da expectativa, de eu romantizar muito, E né? aí, como Isso é que normalmente faz isso atrapalha. no processo de devolução, a cabeça da tristeza. criança, cara? Infelizmente. Tem também, acontece muito ou mais ou menos? Aqui, assim, na nossa cidade, por ter um cuidado maior, a gente observa que isso, digamos que é algo mais raro, né? Mas a gente sabe, né? Porque a gente acompanha os outros grupos de adoção no Brasil todo, tem locais que realmente isso é com uma certa E frequência, aí, como né? é que trabalha o psicológico da criança? É um outro trauma, né? Você outro revitimiza a criança. Então, nos grupos que nós fazemos com os pretendentes, né, a gente coloca muito essa questão, né, da responsabilidade. Então, se você fez a escolha da adoção, junto com isso vai ter uma responsabilidade de você cuidar, né, de você passar os perrengues, né, porque tem as dificuldades de um desenvolvimento normal de qualquer pessoa, né, família. E para ter esse cuidado, né, e não acontecer isso, porque é sofrimento para ambos os lados, né? Você vê, olha, tantas etapas que a Jane agora, você estava falando, a última etapa agora já era a convivência e o documento, né, documentação. para já Mudar o nome, né? alterar, Alteração a do nome. certidão. Então, E mesmo assim, quando a gente recebe o oficial de justiça, né, com essa notificação, você ainda tem 10 dias para desistir. E aí, no nosso caso, foi tão interessante que a gente recebeu num dia, fomos no outro dia no cartório, né? E aí, para poder providenciar, porque você pode, quando sai o registro, tem a possibilidade de você alterar, né, o nome.
ou você colocar como que você quer que a criança seja, o nome, né, e sobrenome e tal. E isso você tem que fazer de forma formal no cartório. Então, no dia seguinte, a gente já foi, né? Já decidimos, fez todo o processo. Os nomes né? continuaram? Continuaram. Os nomes continuaram. E para você, Vânia, como é que é tudo isso? Você que está nesse processo de gravidez. Você imagina o porquê que eu sou fã da Jane, né? Agora vocês entenderam o porquê. Então, para mim, o grupo é tudo isso, assim, para equipar. Para me preparar. Porque o adulto da história sou eu e quem está na fila. Então, nós temos que nos preparar. Entrar para o grupo de apoio, assim, ajudar, auxiliar na direção, é mostrar para o meu filho que eu me preparei para recebê-los. Eu ficava assim, meu Deus, a mulher, ela engravida, tem a barriga, né? Eu também passei por isso. Eu cheguei a engravidar, né? Eu fiz fertilização, eu engravidei, eu perdi. Então, foi momentos. Mas antes de começar com o processo, minha família, nós estávamos em uma campanha até de oração, e naquele momento, eu comentei junto com meu ex-marido, falei, nós tomamos uma decisão, nós vamos entrar para um tratamento de gravidez. Mas caso não dê certo, nós já vamos determinar aqui que nós vamos partir para a adoção. Naquele momento, nós já tínhamos decidido. Então, independente, nós já sabíamos que seríamos pais. Então, foi aí que, depois de tudo, nós entramos com a documentação para o processo, né, de adoção. E então, eu queria não somente entrar para o processo de adoção, eu queria algo mais, para que ele entendesse, nossa, realmente, né, minha mãe, ela... Eu estou fazendo parte, tanto que quando foi para... Eu cheguei a fazer um ensaio fotográfico para eles, né, porque a princípio eram 2 crianças, hoje cabe, né, eu ir sozinha, eu coloquei uma só, com a mudança toda. E o cadastro você pode atualizar constantemente, né? E eu tive que fazer a mudança, né, com a mudança do perfil, com o divórcio, né, então houve a mudança total do cadastro, né, aí eu tive que passar com psicólogo e assistente social tudo de novo, mas continuo na mesma posição da fila, tudo, até explicando para quem está nessa situação, meu ex-marido foi... contatado, ele localizaram, ele falou que não queria participar porque poderia entrar com 2 processos, né? Eu continuaria, ele também. Mas ele desistiu. Isso. Mas ele desistiu. E eu continuei, né? E então, eu queria sempre algo mais. Para contar para minha família, eu mostrei esse vídeo que eu fiz do ensaio fotográfico para mostrar para eles. E então a minha família, quando eu falava da gravidez invisível, minha família falou, mas nós também estamos grávidos. E eles contam para todo mundo. E é interessante isso, porque eles querem assistir filmes, eles assistem filmes e mandam para mim, eles veem matéria e mandam para mim. Que bom que tem essa participação. No Instagram do GA tem filmes sobre adoção. Aí, pessoal, pra quem quiser os filmes, as coisas, vai lá no GA e também vocês podem procurar elas também para tirar dúvidas com elas. Por mais que você seja de outra cidade, de outra localidade, vocês podem ter contato que elas vão te orientar melhor se vocês não forem daqui da região, tá bom? Fiquem tranquilos. E então foi esse desejo de sempre... para que eles entendam, né? Que nem algumas amigas falam assim, mas para que você vai entrar? Mas tem a igreja, tem tua família grande, vai estar ainda no grupo? Já falei, mas eu não aguento, né? Eu quero ampliar laços, isso. E o meu filho saber que eu fiz por ele. Ele vai entender, e ele vai fazer parte desse grupo. Então, nada melhor ele entender que eu faço terapia para aguardá-lo. Que eu já estou me preparando, porque a gente conversa muito assim, nós temos que estar preparados para recebê-los, né?
Eu já ouvi assim, nossa, mas você vai pegar a criança dessa idade, isso que eu ia já tem tanto problema, vai vir com tanto problema que você não pega assim, só até um aninho. Então, Eu falei, isso eu ia coitada da perguntar. criança que vai, né, me conhecer já com mais de 40, né? Eu já tenho muito mais carga do que a criança. Não, eu que sou adulta, eu que tenho que estar preparada. Que é isso? Não é assim, mas por quê? A gente já se depara com pessoas com preconceito. Isso que eu ia perguntar. Você foi muito bem assistido e está sendo muito bem assistido pela sua família e pelo grupo. E aquela mãe, aquele pai que não tem esse suporte familiar, como é que fica? Porque, você já tá velha, você já tá isso, você não vai ter condição. Nossa, vai pegar uma criança, mas o mundo já tá tão difícil. Como é que vocês trabalham isso quando não tem um apoio familiar? Na verdade, tem que participar do grupo pra gente conversar bastante. Existe uma idade limite para adotar uma criança? Não, o estatuto ele fala que a diferença, né, do adotante para o adotado é de 16 anos, a mínima, né? Mas não existe. É claro que, assim, quando a gente fala de filho, é todo um investimento, né? Emocional, financeiro. Então, você precisa avaliar isso, né? O que a Vanja está trazendo, né? Até foi pauta de uma reunião nossa, essa questão, né? Qual a idade, né, que eu tenho que ter para receber o meu filho, né? Isso é algo, assim, bastante... relativo, subjetivo, né? Mas eu preciso ver qual a minha capacidade, né? Por exemplo, a Vanja trouxe, né? Com 40 anos, eu acho que um bebê, para mim, vai ficar mais difícil, né? Então, uma criança energia, um pouquinho... tem que ter uma energia pra caramba. Porque você tem que acompanhar, A energia da criança tá ali, ó. E é muito comum, né, pessoas que estão na fila por um tempo prolongado, né, chega um momento que eles reveem isso e mudam o perfil, inclusive, né? Por isso que o cadastro ele pode ser revisto, né, a qualquer momento. Pessoal, a gente está terminando já que já deu a nossa hora. Infelizmente, porque eu estou adorando esse papo. Vocês querem deixar mais algum recado? Vocês querem falar mais alguma coisa? O espaço todo é de vocês. Dá recado para aquela mãe, para aquele pai que tem dúvida, ou para quem ainda tem medo. O que vocês falam para essas pessoas? O grupo de apoio à adoção Entre Laços sempre trabalha, né, com 3 pilares: adoção legal, segura e para sempre. E isso dá segurança, né, tanto para a criança como para a família. Então, as pessoas que têm interesse, estão no processo, procurem participar do grupo. Lá a gente conversa sobre a infinidade de assuntos, né? E isso vai dar suporte para que quando esse desejado filho, né, ou filha chegar, você esteja mais preparado, né? E você curta isso de uma forma mais prazerosa, né? Não com tantas angústias, tantos medos. E acho que, acima de tudo, o amor, né? Amor. É o querer. Se dispor. É uma doação. Isso, é uma construção. É uma literalmente. construção. É uma construção. Uma construção. E eu acho que é o despertar mesmo, né, Fer? Que você comentou. O despertar tem que vir de dentro para fora. Se eu quero adotar, eu tenho que ter uma responsabilidade. É uma criança, né? Não foi gerada biologicamente, como a gente poderia dizer, mas o carinho é o mesmo. E eu acho que é isso que é o mais importante. Quebrar esses tabus de preconceito que, infelizmente, a sociedade impera. Desmistificar tudo isso. E eu acho que esse grupo é importante. Esse papo foi muito enriquecedor. Por mim, eu ficaria aqui horas, porque a gente tem um monte de perguntas, muitas curiosidades, né? Então, assim, eu adorei. Faltou alguma coisa mais que vocês queriam dizer? Aproveita o espaço, fala mais um pouco, ou tá tudo certo para vocês? Não, tá ótimo. Fala, Vanja, fala, Jana. Não tenham medo, né,
da possibilidade de você formar uma família por adoção, né? É uma experiência, assim, ímpar. E que é possível. É possível. O amor forma uma família. Sim. Hoje os seus filhos estão com quantos anos? Hoje estão com 7, 9, 10 e 14. Coitado. Um beijo pra eles. É isso Quero aí. conhecer. Tá. Reconhecer o dia eu quero ir lá no grupo. Vai lá no conhecer. grupo. Isso. Porque Vocês estão eu quero me convidados. sentir pertencente das coisas. É isso que eu tô precisando. E o podcast tá aí pra isso. Porque só a gente sabe o quanto a gente luta pra fazer uma sociedade melhor, pra se sentir pertencente. E vocês estão junto comigo, cada uma na sua causa, mas a gente tá junto. Com certeza. Porque a Com gente tá certeza. quebrando barreira. Isso mesmo. Incluindo. Isso mesmo. Eu tô emocionado, termina aí. O Instagram de vocês, então, @GAAEntrelacos. Põe na Certo? descrição Sim. do vídeo, Entrelacos. por favor, meu amor. GAAEntrelacos. Gente, eu só tenho a agradecer. Acredito que eu e a Fer Tamo junto. estamos aí muito junto. felizes por vocês, por esse podcast, por esse papo enriquecedor, como eu já disse. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Espero que muitas pessoas que estejam aí ouvindo ou assistindo entrem em contato ou participe também das reuniões, né? Aqui em Rio Preto. Quem tem Fica lá no... curiosidade, ó, vai lá conhecer, cara. Exatamente. Não custa nada, não dói, não. Vai lá, Não paga, né? não paga. É trocar informação, trocar ideia, né? É gratuito o amor. O amor É é isso a aí. forma mais gratuita que existe. Então vai lá, de coração aberto. Ai, e se o dia que você dá telefone lá. Tá? E é isso. Uma vez por mês, né? Isso. Sempre Tem a dia- primeira a primeira semana- primeira terça-feira terça. de cada mês. Primeira terça de cada mês, à noite. Às 19h30, 19h30. na escola José Felício Miziara. Miziara. Né? Miziara, perto ali do Hospital de Base, Hospital Fer. de Isso. E você que Pertinho. não é da região de Rio Preto, procura elas também, porque elas podem tirar a vida de vocês. Então, vocês podem procurar. Cara, a gente tem que fazer diferença. A gente não é melhor nem pior do que ninguém. Mas qual é o legado que a gente quer deixar? É isso aí. É esse legado de amor, esse legado de quebrar barreiras, esse legado de incluir. Existe família perfeita? Não, mas existe família. Quando você quer, você vai e faz. Tá? Um beijo. Um beijo, Um beijo gente. ao Pilarim, meu amigo. Um grande beijo. Que bom que você faz parte de tudo isso. Eu amo Pilarim. Tamo junto. E que bom ter você daqui. Vai já. Te amo, minha amiga. Jana, já te amo. E quero conhecer mais aí. Tá? E precisou, conta com a gente. Sim. Valeu? Vamos Também, agradecer amor. a nossa família também Vamos. dos patrocinadores, antes da Vamos. gente terminar. Vamos. Então vamos lá. Opa, mas eu lembro aqui. É, meu. Agadalf, nosso muito obrigado. Cocan, Espaço São Bento, Interarte, Doutor Prajá, Obrigado. Lubrificantes Grossi, Valeu, obrigado. Well Informática, Valeu, obrigado. Clínicas Beijo, Interviva, Marita. Igor Lorenzato, Assessoria Valeu, Igor. Esportiva, Sorveteria Elite. Vou dar um sorvete. Vamos, Ateliê do Conhecimento. Pessoal, lá tem curso online, curso presencial, para quem quer prestar concurso. Seja na área da saúde, na área administrativa, procure a Claudinha lá. Isso, Idiom Center e Também, se você quiser aprender inglês diferente, no Idioma Center vai lá falar com a Dani e com a Carla. Opa, e Cuidados de Maria. Procurem eles que eles são maravilhosos. Valeu, Rafael, valeu. Valeu de Lourdes. Obrigado, um beijo pra todos. É isso aí, gente. Ó, e por favor, compartilhe esse assunto tão enriquecedor pra todo mundo, pra gente levar mais amor, mais carinho, mais inclusão, de todas as formas, que é isso que a gente precisa. Valeu, curte, se inscreve lá, toca o sininho, porque senão você não é inscrito, e compartilhe com todos. Porque graças aos nossos patrocinadores
e a audiência de vocês. A gente está podendo levar mais inclusão e eu estou podendo trabalhar. Muito obrigado, um grande beijo, até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.